Não vai chegar um desconhecido aqui, né? Não. Já conhece futebol brasileiro, conhece jogadores. E mais ou menos um padrão, né, que o Atlético trabalha, né, de sai um argentino, entra um Cuca, sai um argentino, entra um Cuca, de vez em quando tem um Felipão pra contar uma história e volta um argentino, entra um Cuca. Eu acho que a gente tem até uma arte sobre isso, essa ciranda dos treinadores do Atlético dos últimos anos. Olha aí, ó, vou falar para quem tá no ar, vou falar, ó, o Atlético é o seguinte, temporada 2020-2021, argentino Jorge Sampaoli, ele abandona o barco, larga o Atlético na mão e o Cuca assume 2021, talvez no ano mágico do Galo, no ano de maiores conquistas da história do Atlético. Aí o Cuca abandona o Atlético também no final do ano e chega Antônio Mohamed, o turco Mohamed, em 2022, que fez um bom trabalho. Na minha opinião, foi injustiçado o turco Mohamed. Mas aí entra o Cuca, que não fez absolutamente nada, um fracasso no Atlético. Aí para 2023 vem outro argentino, Eduardo Cudê, que também não vingou no Atlético, abandonou o barco, foi embora. Aí, quem era o dirigente ali, o supervisor, o Filipão, assume entre 2023 e 2024. Filipão sai antes das finais do Mineiro e entra o Gabriel Milito, argentino, que é campeão mineiro, e leva o Atlético às decisões da Copa do Brasil e da Libertadores. Cai o Milito, vem o Cuca, que não conseguiu fazer nada. E agora, a gente colocou o Martim Anselmo ali, tem uma ampulheta do lado, você pediu uma ampulheta lá, tem uma ampulheta do lado, porque é questão de horas, Cláudio, para poder acertar com ele. A expectativa é essa, o Galo quer ter o Martim Anselmo já no treino de quarta-feira, Romano, porque os jogadores estão de folga hoje e amanhã. Essa folga já estava prevista e quando o time tá mal, o torcedor fica muito bravo, né? Tá dando folga pra turma, tudo, mas é um protocolo aí que mais ou menos todos os times estão fazendo, né? É data FIFA, só tem jogo pro Galo dia 11. Então os atletas que tiveram aí muitos jogos, viagens, estão com essa folga e na quarta-feira à tarde tem reapresentação. E aí na reapresentação do time há uma expectativa, o Paulo Brax falou ontem, após o jogo ainda lá em Salvador, que o Atlético quer ter o treinador já neste treino de quarta-feira. Aí efetivamente, Romano, ele vai ter uma semana, né? De quarta a quarta. Dia 10, véspera do jogo, que vai ser a estreia, né? Tudo indica aí do Anselmo contra o Cruzeiro, o clássico do Mineirão, né? Já de cara um clássico, né? E com muita dificuldade nesse período aí que o Claudião falou, porque você tem jogadores servindo às seleções, você tem jogadores machucados. Então, assim, certamente, o time que ele vai treinar, ó a loucura, o time que ele vai treinar não vai jogar, né? Porque ele vai ter vários desfalques. Alonso, Franco, Ivan Roman nas seleções, disputando aí as duas últimas rodadas das eliminatórias. Você tem Lianco e Saravia machucados, né? Isso. Se bem que eu acho que o Lianco pode ser que ele volte aí. Eu acho que ele volta nesse período, né? O Saravia já não tem muita chance. Agora, ele é adepto, Romano e Alê, de 3 zagueiros, né? Estilo Milito ali. Ele gosta de jogar com linha de 3 zagueiros. Mas tem 2. Então, nesse período aí de treino, ele não vai ter ninguém, né? Não vai ter só o Vitor Hugo. Nem porque o Ivan Roman tá fora. Tá viajando. O Alonso. E o Lianco tá no departamento médico. Mesmo o Alan Franco, que jogou como zagueiro, né? Contra o Vitória, também não tá aí. Então você imagina o Saravia, que podia ser, porque ele faz esse terceiro zagueiro, também tá no departamento médico. Aliás, o Saravia ali pela direita, né? Eu acho que seria uma alternativa bem interessante como zagueiro, né? Mas, de qualquer maneira, você vê a dificuldade que o cara vai encontrar. Isso porque o Claudião até pode confirmar, ele deve ter visto o jogo contra o Vitória, e aí, meu amigo, a cabeça dele deve estar um trevo, viu, o Romano? Rapaz. Aí que é a questão, hein? Aí que mora o perigo. Agora, tem até uma pergunta aqui do Rangel Torres, e ele só não disse de onde está participando, é verdade. O Anselmo chega por falta de opção? Ou filosofia ou convicção, nenhum dos três? É difícil. Eu acho que só o Atlético pode responder. Né? Mas é difícil por convicção, até porque o Atlético sondou alguns outros nomes, né? A gente ouviu outros nomes e tal. Mas vou te falar que, principalmente na comparação
com os treinadores que foram especulados, para mim ele já é o Guardiola. Porque a gente falou aqui do Caixinha, falou do Zubeldia, o Sampaoli tem todo um combo. Quem tá no YouTube tá vendo aí a carreira, né, do Anselmi. Mas na comparação, para mim ele era disparado a melhor opção, embora muito jovem, embora o último trabalho dele tenha sido ruim no Porto, né? Mas de qualquer maneira, na comparação, porque não tem muitas opções mesmo, não tem, no meio da temporada, todo mundo empregado. Você pensar em nomes aí, caras internacionais, os caras ganham muito dinheiro, né? Que fica inviável, inclusive, para o mercado brasileiro. E essa questão da torcida, né, que é muito curiosa, né, porque o São Paulo não chega a ser um cara vencedor, né, no Atlético, né? Não é um cara que... Não, ele não é vencedor no futebol brasileiro. O único título dele é um Campeonato Mineiro. Então, e a torcida com essa idolatria, né, por ele, mas é que é um cara muito difícil, né? Todo mundo fala isso, não é a gente que está falando aqui. É um cara muito complicado, né? No momento delicado, você trazer um cara desse, sabe, é difícil. O Rodrigo Caetano, olha quando eu fui buscar, hein? O Rodrigo Caetano seria muito importante, acho que em todo esse processo. Principalmente a administração do Cuca. E agora, escolha aí a administração de um novo treinador, né? Porque eu acho que talvez se o Caetano tivesse aí, o Cuca tivesse assim um ambiente de maior respaldo, sabe? Se pode controlar aqui e ali. Isso não acontece e pensar no Sampaoli, inclusive sem ter um cara como o Rodrigo Caetano, eu acho muito, muito arriscado. O pessoal perguntando aqui, será que ele fala português? Ele trabalhou no Porto. E lá é o contrário daqui. Lá na Europa, o treinador tem que saber falar a língua. Guardiola ficou 1 ano estudando alemão, só pra você ter uma ideia. Né? O respeito, por exemplo, o Ancelotti tá aprendendo português. Ele já viu que existem terminologias diferentes do espanhol para o português, ele está esforçando para falar português. Então lá ele teria que falar português. Ô Cláudio, daqui a pouco nós vamos trazer de novo a carreira do Anselmi. Eu preciso faturar. Tá? E aí nós vamos falar sobre a carreira do Anselmi. E tem um depoimento interessante de um colega nosso que é jornalista em Portugal, na cidade do Porto, para ele trazer a impressão, qual a impressão que ficou, como foi o trabalho do Martim Anselmi lá em Portugal, combinado? Tá certo, daqui a pouquinho. E a gente vai falar sobre isso e a expectativa é que é o seguinte, ele vai ter que chegar aqui e vai ter que administrar problema de contusão, problema de seleção e montar o time para uma decisão. Ele tem que ser multi.